Professor, separe em vídeos aí, eu estou aplicando o que eu aprendi no curso. Então, olha só, sistemas e matrizes, quer dizer, é muito interessante, como eu acabei de falar no final do vídeo anterior, é muito interessante a gente poder traduzir esses sistemas lineares numa notação matricial, né? E como que a gente faz isso? Vamos fazer um videozinho curto aqui, breve, porém interessante, mostrando a relação entre sistemas lineares, no caso, e matrizes, tá certo? Isso aqui é importantíssimo. Então, primeira coisa que ele faz aqui no livro, ele escreve um sistemão linear genérico. Esse aqui é geral, não são casos específicos de sistema linear como a gente veio vendo desde o começo da aula até agora. Esse seria um sistema genérico que já abarca todos os sistemas lineares possíveis, com M equações, aqui, ó, equação 1, equação 2, equação 3, até equação M equações, e N incógnitas, x1, x2, x3, x4 até xn. Tá? Então, olha só como é que ele escreve os coeficientezinhos na forma A e J, com I variando de 1 até M, o I são as linhas, é o número de equações, varia de 1 até M, e o J variando de 1 até N, o J são as colunas. Então, 1, 2 até N. Então, o sistemão genérico fica assim, ó. Deixa eu escrever ele rapidamente aqui. A11 x1, mais A12 x2, mais reticências, até chegar em A1n xn igual a um acerto, que pode ser zero ou não, né? Como a gente viu nesse último exemplo que a gente viu, não precisa ser homogêneo, tudo igual a zero. A gente acabou de fazer um exemplo onde não é igual a zero, igual a zero, igual a zero, é igual a 5, igual a 2, igual a 1. Quer dizer, nem todo sistema linear é homogêneo, né? Então aqui, digamos, vai ser um valor B1, é uma constante, mas pode ser zero, pode ser um número diferente de zero. Segunda equação, ao invés de ser 1, 2, 1, né? Porque essa aqui é a primeira equação, a segunda já vai ser 2, 1, x1, 2, 2, x2, mais reticências até 2n, xn, igual a B2, certo? E assim sucessivamente. Vai, a próxima equação, A31, x1, A32, x2, e vai. Né? Até a gente chegar na última equação. Não são M equações, então a última vai ser com M. A M1 x1 mais a M2 x2 mais reticências até a Mn xn. Isso aqui igual a Bm. Tá lá, pronto. Esse é o nosso sistemão linear genérico. Bom, como que eu posso escrever um sistemão linear desse em notação? Quer dizer, esse aqui seria um sistema de equações lineares, ou para simplificar como eu escrevo, sistema linear genérico, vírgula, com M equações, e N incógnitas. Certo? Tá lá. Agora, como que eu posso passar ele para notação matricial? Olha lá. Ele até lembra aqui a gente, né? Olha lá, forma matricial. Que ele escreve. Antes de escrever aqui a forma, ele fez até um comentário interessante aqui. Lembra que uma solução desse sistema é uma, aqui no caso ele tem N incógnitas, então vai ser uma N-upla de números x1, x2, xn, né, que vai satisfazer simultaneamente todas as M equações. Então, se você achou aqui 1, 3, 5, 7, 9, você tem que colocar 1, 3, 5, 7, 9 no lugar de x, y, z, t, w, em todas as equações. E vai dar tudo igual a B1, igual a B2, até igual a Bm. Tá? Então, isso é interessante, mas a gente acabou de testar esse princípio aqui no exemplo anterior, onde a gente tinha chegado aqui no 17 sobre 3 menos 2, 7 sobre 3 e substituiu em cada uma das equações. Para testar, para ver se estava certo. Os mesmos valores, tá? Então é importante, ele está ressaltando isso aqui, da questão da solução, porque é importante o aluno entender o que significa a solução do sistema. Ele não é a solução só de uma equação, é a solução de todas as equações simultaneamente. Esse é uma
uma coisa que vale a pena a gente frisar, enfatizar nessa primeira aula aqui que a gente está falando de sistemas, né? Bom, se o cara também, porque veja, se a pessoa não entendeu o que é a solução do sistema, como que ela pode estar entendendo o que é resolver o sistema? Resolver é justamente achar a solução, ou há soluções, ou identificar que não tem solução, como é o caso de alguns, né? De alguns sistemas, de muitos. Bom, então solução, beleza. Dois sistemas de equações lineares são equivalentes, C e somente C, toda solução de qualquer um deles é também solução do outro. É justamente como é que a gente obtém esses sistemas equivalentes, né? Fazendo escalonamento. Cada vez que você faz qualquer uma daquelas operações de escalonamento, permutei duas linhas, já gerou um outro sistema, que as equações estão fora da ordem original, mas um sistema equivalente ao primeiro. São as mesmas soluções, nos dois. Né? Multipliquei uma linha por um número, somei com outra, substituí. Já é um outro terceiro sistema, mas equivalente aos dois primeiros. Bom, beleza. Aí a questão da notação matricial. Como que a gente passa o sistema para a forma matricial? Então você vê que a primeira coisa que a gente faz é escrever uma matrizona que não necessariamente é quadrada. Quando que ela vai ser quadrada? Se o número de equações for igual ao número de incógnitas. Se M for igual a N. Aí essa matriz aqui fica quadrada. E dá até para calcular o determinante dela. Que a gente já vai estudar determinante no próximo capítulo 3. Tá? Mas, a princípio, a matriz é um retângulo qualquer, porque M pode ser maior que N, você pode ter mais equação do que incógnita, você pode ter mais incógnita do que equação, aí fica um retângulo deitado. Né? Mas na prática, digamos assim, no geral, a forma matricial é isso aqui, você faz a matrizona quadrada ou não, a matrizona dos coeficientes A e J, das incógnitas, multiplicando uma matriz coluna, lembra que a gente viu os tipos especiais de matrizes? Uma matriz coluna só com as incógnitas, x1 até xn, igual a uma matriz coluna só com esses termos independentes ou constantes aqui, tá? Que são os bezinhos. E isso é o mesmo, é equivalente a isso que estava escrito antes aqui. Escrever isso aqui e escrever isso aqui é a mesma coisa. Só que aqui é um sistema linear na sua notação clássica, digamos assim, e aqui é um sistema linear na sua forma matricial, ou notação matricial. Tá? Então, vamos colocar ali na lousa, porque isso aqui é importantíssimo. Notação ou forma matricial. Então, é o seguinte, matrizona dos azinhos, primeira, A11, A12, reticências, até A1N, A21, A22, até A2N, e aí, papapá, AM1, AM1, AM2, reticências até o último termo, que é o AMN. Essa aqui seria uma matriz azão, que multiplica uma matriz xão. Cadê a matriz X? É a matriz coluna aqui, que tem apenas dentro dela, os elementos dela são as incógnitas, x1 na ordem, né? x2, senão vai bagunçar tudo, xn, n incógnitas. Dá para multiplicar uma pela outra? Vamos lembrar o que a gente aprendeu semana passada de multiplicação de matriz. Aqui é uma matriz M por N. Aqui é uma matriz N por 1. Então, M por N, N por 1, dá para multiplicar, e o resultado vai ser uma matriz M por 1. Cadê essa matriz M por 1? Eu vou escrever ela agora aqui. Ela é a matriz que tem os bezinhos. Por que ela é M por 1? Porque, veja bem, quantos bezinhos você tem ali? Você tem M bezinhos. Vai ser colocado tudo numa coluna só. Então é M por 1. Isso aqui igual a essa matrizinha aqui, ó. P1. Pode ser do mesmo tamanho? Pode acontecer de ser do mesmo, também ter o mesmo número de x e de n? Pode. Se você tiver o mesmo número de equações incógnitas, como muitas vezes acontece. Acabamos de ver dois exemplos, né?
B1, B2, só que cuidado, não é a letra N, é BM. Pode acontecer de ser igual, mas pode acontecer de ser diferente também. Então, quer dizer, AX igual a B. Vamos pegar, por exemplo, esses que a gente estudou ao longo da aula. Né? Como é que, por exemplo, aquele primeiro exemplo, o primeiro exemplo que a gente tinha visto lá na motivação, que era o da equação química da água, né, do H2O. Como é que ficaria aquele sistema na notação matricial? Vamos voltar lá nele. Olha bem como é que era. Alguém se lembra como é que eram as equações lá? As equações daquele sistema eram, cadê elas? Aqui, ó, x menos e igual a zero, 2y menos e igual a zero. X menos e igual a zero. X menos e igual a zero. 2y menos e igual. Cuidado que você vai errar. O que o aluno pode errar aqui? Ele pode errar o seguinte, vou colocar na notação matricial. Aí ele escreve assim, ó. Já entendi, ó. 1, 2, menos 1, menos 1. Aí multiplica aqui. Aí vê que tem x, y, z, mas aí ele vê que não vai dar certo, né? Porque 2 por 2. Aí já mete aqui um xz, ignora o y, igual a zero. Errou totalmente, né? Isso aqui está totalmente errado. Você tem que prestar atenção para o seguinte. Cuidado com as incógnitas que você tem. Esse sistema aqui, na verdade, ele é um sistema... para não errar ali a matriz, é melhor você escrever ele assim, ó. 1x mais 0y, não tem y, menos 1z. Menos 1z igual a zero. Aí você escreveu, completa aqui a primeira equação. E a segunda equação, 0x, não tem x, mais 2y, menos 1z igual a zero. Aí você vai conseguir uma notação matricial muito boa aqui. Olha como é que vai ficar. Agora eu quero escrever AX igual a B, né? Notação matricial. AX igual a B. Vai ser equivalente. Olha só como é que ele vai ficar, esse sisteminha aí do H2O. Primeira matrizona, a azão, que tem os Azinho e J, que a gente viu aqui antes. Como é que ela ficaria aqui nesse caso? Ficaria 1, 0, 0, 2, menos 1, menos 1. Quais são as incógnitas do sistema? Note que ela é uma matriz 2 por 3. Então ela vai ter que multiplicar uma 3 por 1. X, Y e Z, dá certinho. Porque são 3 incógnitas. X, Y e Z. Isso aqui vai dar qual matriz como resultado? Bom, se você multiplicou uma 2 por 3 por uma 3 por 1, 3 por 3 dá para multiplicar, o resultado é 2 por 1. Que é o 0, 0. Você vê que deu certinho aqui a notação matricial. 0, 0. E é bom fazer esse exemplo aqui, porque o cara vê que não é tudo quadrado, né? Tem um retângulo, e nem é do mesmo tamanho, sempre os dois aqui. Repara que aqui deu 3 por 1, aqui deu 2 por 1. Essa é a forma matricial daquele problema do H2O. Tá? O segundo exemplo que a gente viu foi aquele exemplo que eu fiz dos... cadê o segundo exemplo? De motivação. Foi o do cobre. Aí o do cobre já ficaria quadrado aqui, né? Vamos fazer o segundo exemplo. Desculpa, do cobre não, do bronze, né? Então aqui, segundo exemplo, que foi aquele do bronze. Segundo exemplo, foi aquele do bronze. Como é que vai ficar? O sisteminha, na forma matricial, ficaria 0,62, 0,70, 0,38, 0,30. Quem eram as variáveis? X, Y, que era a quantidade do bronze tipo 1, bronze tipo 2. E quem que vai ficar aqui do lado de cá? Vai ficar... tinha dado 650, 350. Tá aí. Forma matricial. Certo? Qual foi o terceiro exemplo que a gente viu? O terceiro exemplo que a gente viu foi aquele do LILD. Olha lá o sisteminha. 1 alfa, 3 beta, 2 alfa, 4 beta, 0, 0, homogêneo. Então, terceiro exemplo do LILD.
Como é que ficaria na forma matricial? Assim vai, você pode colocar qualquer... Os outros eu nem vou colocar porque já está no livro, né? O do LI, ele vai ficar assim, a forma matricial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem são as incógnitas aqui? Era alfa e beta. Alfa, beta. E quanto que estava do outro lado? 0, 0. Então, você estou colocando todos os problemas que a gente viu na forma matricial, para o aluno ver como é que é. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ou se a gente já pode interromper aqui e falar. Bom, aqui ele só explicou, né? A forma matricial, A vezes X igual a B, onde A é essa matriz, X é a matriz A é a matriz dos coeficientes, que se chama, X é a matriz das incógnitas, B é a matriz dos termos independentes. Né? Ah, tá, tem uma última coisa interessante aqui que ele fala, é a matriz ampliada do sistema. Eu acho que essa matriz ampliada é a mais interessante para fazer o escalonamento, né? Porque ela já contém todos os coeficientes das incógnitas Azinho e os Bzinhos também. Então, eu quero fechar a aula com esse conceito porque ele é importantíssimo. Para escalonamento, é o melhor de todos, matriz ampliada, né? Observação importantíssima. Matriz ampliada do sistema. Matriz ampliada do sistema. Então, vamos imaginar que você tem aqui um sistema que é x mais 2y menos 3z igual a 1. X mais y menos z igual a menos 2. E 2x menos y igual a 4. O que seria a matriz ampliada desse sistema? Ela é uma matriz que você vai pegar numa mesma matriz todos os coeficientes da Azão mais os coeficientes daquela Bzão. Então vai ficar, primeira coluna, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Segunda coluna, 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1. Terceira coluna, menos 3, menos 1 e 0, porque não tem z. Menos 3, menos 1 e 0. E aí você faz mais uma coluna com esses aqui, 1, menos 2 e 4. Eu costumo botar um pontilhadinho aqui, eu coloco um pontilhado para separar, mas não é obrigatório, tá? É só uma anotação minha aqui. 1, menos 2 e 4. Fechou. O cara bate o olho nisso aqui, né, eu escrevendo isso aqui na lousa, ele já sabe que eu estou trabalhando com a matriz ampliada do sistema. Esse aqui são os coeficientes do x, esse aqui são os coeficientes do y, esse aqui são os coeficientes do z. Então, quer dizer, aqui seria os A1M. Né? A1, aí depende da linha M que você tiver. A11, A12, A13. Vou colocar assim, A1J. A1J. Esses aqui são os A2J. A2J. Pode ser A21, pode ser A22, pode ser A23. E esse aqui são os A3J. E esse aqui são os BJ. Pode ser... não, perdão, BI. BI. O I tem a ver com a linha. O J tem a ver com a coluna. Isso aqui, no caso desse exemplo aqui que eu dei, o J, que tem a ver com a coluna, tem 3, né? 3 incógnitas. E o I também tem 3 equações. Então, tanto o I quanto o J pode variar de 1 até 3. Certo? Então, aqui tem o A11, A12, A23, perdão, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, B1, B2, B3.